Boa noite a todos. Boa noite. Que o Divino Mestre Jesus, que se encontra no meio de nós, possa nos abraçar agora, neste momento, para que possamos nós abrir as nossas mentes, nossos corações e podermos compreender um pouco mais a doutrina consoladora do Mestre. Na noite de hoje, trazemos pela primeira vez aqui na casa, por sinal uma casa maravilhosa, já deixo aqui meu agradecimento à direção da casa pelo convite, as questões da dependência química, né? Então a gente vai trabalhar uma temática materialista inicialmente, e depois vamos nos aprofundar na parte espiritual. A nossa proposta é apenas levar para os senhores o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos mostra, para que possamos nós decidirmos. Então a nossa exposição é extremamente expositora e tentadora no sentido de que vocês vão ficar tentando ver o que entenderam dessa proposta. Ou seja, eu vou tentar facilitar o conhecimento da doutrina espírita para você. Tudo que o Carlos coloca aqui não é do Carlos. Tudo que o Carlos vai mostrar para vocês nos slides são tirados das obras da doutrina espírita. Na sua maioria, das obras de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco. Certo? Então a nossa proposta é apenas levar o conhecimento para vocês, para que vocês, através do livre imexível que nós temos, decidirem o que faremos com esse conhecimento. Fica claro? Conversei com o Júlio e assinei uma guia com ele ali agora para permitir a filmagem no YouTube, e ele ainda me liberou o trabalho todinho até as 11 horas da noite. Eu fiquei muito contente. E aí ele ainda disse que a partir das 9 horas, mais ou menos, vai ter o café com leite, com pão, com manteiga, para todos vocês. Até quem quiser continuar dormindo aqui, vai vir uns colchõezinhos também para essa, tá certo? Então a nossa proposta é a seguinte, só para vocês terem uma ideia, esse trabalho a gente faz em 3 horas, tá? A gente está brincando, mas a gente faz em 3 horas de uma forma mais pausada, né? Mais trabalhada. Como não temos esse tempo todo, vamos tentar fazer até as 8 horas da noite o que é a doutrina espírita. E ela é muito ampla e traz muita coisa, certo? E no primeiro passo a gente tem alguns conceitos que eu gostaria que a gente, se faz necessário que os senhores consigam entender esses conceitos materialistas, vamos dizer assim, para podermos entender a parte espiritual. Porque a doutrina espírita nos traz, e muito, nas condições espirituais, vamos dizer, né? Então, o conceito daqui, não vou nem ler para vocês, só para vocês terem uma ideia. Outro tipo de conceito, dependência química, é a extrema necessidade de consumir determinada droga de forma contínua. E olha que interessante, aqui a gente já podia dissertar uns 10 minutos, sabe? Aquele pessoal que diz assim, eu não sou alcoólatra, mas eu bebo sexta, sábado e domingo. É alcoólatra. Ele não aceita, mas ele é alcoólatra. Nem a doutrina espírita que está falando isso. Os profissionais da área da dependência química que concluem-se nessa situação, certo? Mas os vícios, né, que também são transtornos que levam, evidenciam o mal, ok? Efeitos, estamos ainda numa parte básica, né? Isso aí tudo tem no Google, dá para vocês pesquisarem, mas os efeitos das drogas em si, né? Aquela causa, eu estou passando mais rapidamente essa parte para me dedicar na parte espiritual, certo? E entendendo como agem as drogas no cérebro. Isso aí é muito interessante, né? Elas agem em todo o nosso sistema nervoso central, todo. E especificamente nos neurônios, qualquer tipo de droga. Como cigarro, percebe? Como álcool, sim. Como a cocaína, a maconha, sim. Elas agem nesse conjunto de órgãos que formam o nosso cérebro. Mas mais especificamente nos nossos neurônios. Olha que interessante essa figura. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na figura ali. Eu não trouxe a minha canetinha, deixei no carro. Naquela parte mais brilhosa, em azul, e a gente poderia dizer como se fosse uma descarga elétrica, porque o nosso cérebro vibra em termos de energia, de descarga elétrica, havendo movimentação no nosso cérebro, através da ressonância magnética, a gente viu uma grande movimentação elétrica. Os neurônios, esses bilhões de neurônios, estão interligados entre si, todos eles. E essas comunicações neuroniais, ou seja, onde há, um exemplo, eu estou com fome. Se eu estou com fome, os meus neurônios vão se comunicar, vão gerar descarga elétrica e vai até a região do cérebro onde está a questão da fome, e ele vai dizer, Carlos, vai lá e abre a geladeira. Aí o Carlos vai lá e abre a geladeira. Percebe isso? As drogas, todas, sem exceção, agem nessas comunicações, que são as sinapses. Bem ali onde é que está aquela luzinha azul ali, ó. Todas as drogas agem. O que elas fazem ali, as drogas? Elas vão ali na sinapse, onde vai sair a comunicação, onde vai sair a informação, estou com fome, e vai misturar, vai deturpar, vai atrapalhar e até mesmo tirar a condição da fome. Vocês entendem isso? É ali que a droga age, naquele ponto, certo?
poderíamos nos aprofundar um pouco mais, né? Então, a nossa droga está no sistema de recompensa. É muito interessante, que isso aí é outra parte que a gente podia dissertar um pouco mais, né? Porque a gente, quando se alimenta através de um processo de bebida alcoólica, por exemplo, né? Ou maconha, o que seja, né? Você vai acostumando o seu cérebro com aquela substância. Ora, se você acostuma com aquela substância, ele vai sentir, ele vai gostar, e ele vai gerar dopamina, ele vai gerar outro tipo de hormônio, que vão me dar sensações de prazer, de alegria, de tranquilidade, né? Me tirando das problemáticas da vida material, me deslocando dos problemas com a minha família e me levando a essa condição. Ora, e se em algum momento você não der essa recompensa para o cérebro, olha que interessante, né? Qual é a recompensa? A droga, a bebida, o cigarro, a maconha, o alimento. Se eu não der essa recompensa para ele vai o quê? Opa, eu quero. Há anos que eu estou bebendo, eu preciso dessa recompensa. Só para vocês terem uma ideia, então, a questão da recompensa que as drogas geram nas questões do cérebro. Bom, a partir de agora nós entramos então na parte espiritual. Primeiro nós precisamos entender de que somos formados, né? De uma forma bem simplista. Eu não vou dar uma aula para vocês aqui, senão nós ia até as 5 da manhã, né? Mas para vocês entenderem como nós somos formados quando estamos no planeta Terra encarnados. De uma forma simples, nós temos o corpo físico, que é esse que nos apresentamos. Temos, segundo André Luiz, nas obras de Chico Xavier, o perispírito. O perispírito, André Luiz vai relatar nas suas obras, que está ligado ao corpo físico, célula a célula. Olha que interessante. O perispírito é um corpo sutil, que eu, que não sou médium, não consigo visualizar, ver. Quem vê o perispírito? Os médiuns videntes. Esse perispírito se faz presente em nós, está ligado diretamente célula a célula. Havendo uma célula no meu fio de cabelo e ar, eu tenho uma correlata no meu perispírito. Quem dá forma ao meu corpo físico é o meu perispírito, certo? Então, para vocês viram na imagem, ele saiu do corpo físico. Para ficar mais fácil, tem um livro chamado Perispírito, do Zumerman, de Itapema, que é dessa grossura, para explicar tudo sobre o perispírito, né? Então não é esse o nosso objetivo. Mas para ficar bem simples para vocês entenderem o que é perispírito. O Carlos teve um ataque cardíaco e morreu ali. Está ali o corpo do Carlos ali. Levanta deste corpo do Carlos o perispírito do Carlos. Esse perispírito é o corpo que o Carlos vai se apresentar no mundo espiritual. Ficou claro para vocês? O corpo vai ser enterrado e o Carlos está só com o seu perispírito. Quem é que vai ver o Carlos? Só quem for o médium vidente. Gostaram? Entenderam bem a questão do perispírito? É importante porque nas questões da dependência química, dos vícios, das drogas, as três situações, ó, e agora vai sair dali o espírito. As drogas agem nos três corpos, vamos dizer assim, mas não é corpo, né? Mas para vocês entenderem, nas três etapas. Então, nós somos formados de corpo físico, perispírito e espírito. E Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, bem tentando, né? Na curiosidade de levar o melhor conhecimento para todos, ele pergunta, qual é a forma do espírito? Que forma tem o espírito? Kardec pergunta para os espíritos, e os espíritos respondem, olha, traduzindo em outras palavras, olha, de acordo com o conhecimento de você, não tem como dizer para vocês qual é a forma do espírito, mas está lá no Livro do Espírito. É como se fosse um raiozinho, uma energia centralizada nessa região do nosso cérebro. Percebe isso? Então o espírito não tem forma. Mas ele é o comandante desse processo todo que nós estamos vendo aqui, ó. Quem manda aqui é o espírito. Se vocês entenderam essa imposição, se vocês entenderam essa proposta, a doutrina espírita vem a remeter para vocês de que quem é o dependente químico, quem gosta de beber, quem gosta de comer demais, quem gosta de sexo desvarado, quem é? O espírito. Olha que interessante, né? Como que uma energia é ela que gosta de beber? Sim, porque na nossa essência nós somos espírito. Temos as questões dos dois corpos, e principalmente o corpo físico, que vai manifestar o desejo do espírito. Opa! Eu diria que esse primeiro ponto, se vocês levarem para sempre na vida de vocês, não estou dizendo fácil, mas era a compreensão de que o que é o corpo físico para o espírito. O corpo físico para o espírito nada mais é que a manifestação dos desejos do espírito. O espírito, para ter vontade de beber, como ele é uma energia, ele não consegue agarrar um copo, o que ele faz? Ele diz, estou com vontade de beber, o espírito passa a ideia, a mensagem para o perispírito, nas células neuroniais do perispírito, transitam, inteiramente ligado com
as células do corpo físico, se dá o desejo no corpo físico. Ficou claro para vocês? Eu podia me aprofundar muito mais. Você tem que entender que essa ligação do perispírito com o corpo físico, e o que é o perispírito para o corpo físico? É apenas aquele que transmite o desejo do espírito. Isso é importante para a dependência química, para a droga, sim, e para tudo. Quando a gente consegue compreender de que é o espírito que é o alcoólatra, é o espírito que gosta de usar maconha, é o espírito que gosta de sexo, é o espírito que gosta de comer demais, a gente muda um pouco de figura. E aí a doutrina espírita nos vai nos facilitar essa compreensão, trazendo o que deve ser feito. Então, ali está, consequência do uso de drogas. No corpo físico, eu vou até pular, que todos os senhores sabem, né? Quais são as consequências das drogas no nosso corpo físico, certo? Pulando. Mas o perispírito é que nos interessa. Ele e o espírito. Nos interessa muito as consequências das drogas no perispírito, porque é este corpo que nós vamos levar, depois que morremos, para o mundo espiritual. Fica claro? Então eu tenho que saber o que o álcool está causando no meu perispírito. No meu corpo físico eu sei. Cirrose hepática, problema do pulmão, do rim, certo? Mas e no corpo perispiritual, o perispírito? A gente tem que entender que André Luiz, na obra Missionários da Luz, vai nos dar umas ideias das condições do perispírito. Qual é a relação do perispírito conosco, com o nosso corpo físico? E ele vai dizer, ó, o corpo perispiritual, o perispírito, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Opa! Vamos refletir. A nossa proposta é reflexões, que os senhores reflitam, né? Não fique só ouvindo e não tem que refletir. O que André Luiz quis dizer? Que o meu perispírito está diretamente radicado na minha corrente sanguínea. Nós temos células sanguíneas em toda a região do nosso corpo. O que ele quis dizer? Que o perispírito está muito bem ligado nas questões do sangue. Alguém quando bebe, alguém quando fuma, alguém quando cheira cocaína, por onde entra a droga? Na corrente sanguínea. Concordo? Tudo, exatamente tudo vai passar pela corrente sanguínea. Olha, nessa primeira proposta já vou poder entender que eu, ao usar droga, eu estou machucando o meu perispírito na relação do sangue. Fica claro para você? Primeiro ponto, certo? Quem usa cocaína injetável afeta diretamente já no sangue, né? E ele vai dizer, o sangue é elemento básico de equilíbrio do perispírito. Para o meu perispírito estar sadio, se faz necessário que o que transita no meu sangue não seja coisa ruim, não seja droga. Ficou claro? Primeiro ponto que o André Luiz traz para nós. Mas no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai continuar. Ele vai dizer que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito também. Células sanguíneas e neurônios. Relação muito íntima com o nosso perispírito. Como eu falei no início, todas as drogas agem no cérebro, nos neurônios, ok? Continua daqui, ó. E ele diz aí, ó. Por isso concluímos que essa agressão das drogas ao sangue e às células neuroniais também refletirá nas regiões correlatas do perispírito em forma de lesões, alterações no perispírito, prejudicando diretamente o espírito a ele que se liga. Então a gente vai até dar uma reflexão passando que vai surgir na frente, mas eu já vou adiantar para vocês. O indivíduo bebeu 30 anos. Não, aqui em Tijuca ninguém bebe mais que 5 anos, né? Mas em Balneário Camboriú todo mundo bebe bastante, mais 20, 30 anos bebendo. Percebe? Aí o indivíduo bebeu 30 anos, morreu por uma cirrose hepática. O que é cirrose hepática? A morte do fígado. Ora, se matou o fígado na sua condição do corpo, matou o fígado na condição do perispírito. Se o indivíduo que morreu por 30 anos bebendo, através de uma cirrose hepática, levantasse o seu perispírito aqui, e todos nós fôssemos médiums, e olhasse o corpo perispiritual, então viríamos na região do fígado dele uma mancha preta. Que nada mais é que a morte das células do perispírito dele. Morreu no corpo físico, morreu no perispírito. Ficou claro isso para vocês? Isso aí é para tudo, né? Nas questões dos vícios, vamos dizer assim. Às vezes o consumo das drogas se faz tão excessivo que as energias oriundas do perispírito para o corpo físico são bloqueadas no seu curso e retornam aos centros de força. Muito interessante, né? Olha só. Aqui já estamos dizendo uma função do perispírito. Qual é uma das funções do perispírito? É inúmeras, né? Uma delas é manter o meu corpo físico sadio. Como ele está ligado célula a célula ao meu corpo físico, se eu não tiver nada de ruim no meu perispírito, meu corpo físico vai estar sadio. O que é esse nada de ruim? Drogas e outras coisas mais. Mas para vocês entenderem o que, na questão da dependência química, tem a ver
com o perispírito e deixar o meu corpo físico doente, nessa animação a gente vai poder entender. Olha só, aqui nós vemos um perispírito e um corpo físico. Como se eu tivesse tirado ele do lado daquele corpo físico e jogado ele para o lado, certo? Só para mostrar para vocês, mas ele não sai. Quando nós estamos encarnados, ele está ali. Só vai sair nas questões de mediunidade e outros fatores, certo? Mas para vocês entenderem aqui, ó. Esse é um funcionamento normal. O perispírito envia energias salutares para o corpo físico, certo? E o meu corpo físico está sadio, sem doença, né? Mas aí o indivíduo começa a usar cocaína, aqui representada por essa seta azul. E o perispírito continua com a mesma função dele, ele não abandona. Ele quer mandar energias boas para o corpo físico. Olha o que ocorre. A cocaína não deixa as energias salutares, boa do perispírito, equilibrarem meu corpo físico. Isso ocorre para tudo. Para o cigarro, o álcool, para o álcool. Certo? Então, para vocês entenderem nas questões do que provoca no perispírito, que prejudica também automaticamente o nosso corpo físico. Certo? Aqui eu vou pular esse slide para a gente poder continuar um pouco mais para frente, né? Para a gente ter uma perspectiva melhor do ensinamento. Aqui ele está mostrando onde a droga vai agir, né? Primeiro no corpo físico, depois vai passar para o corpo espiritual. Aí o espírito, ali representado de branco, desencarnado, né? Ele tem o quê? Aí é um primeiro entendimento para vocês terem. Quem são os espíritos que vêm beber, usar droga junto conosco, os encarnados vivos? Essa é uma pergunta muito fácil de se responder. E é bem assim, ó, alguém que morreu antes de mim. Simples assim. Como? Alguém que morreu antes de mim era alcoólatra. Alguém que morreu antes de mim morreu por causa da maconha, da cocaína, o que seja. Percebe isso? Aí está agora numa condição de perispírito. E como no mundo espiritual não tem droga, para onde ele vai? Ele desce aqui na Terra, se junta a nós encarnados que temos o hábito do uso de droga, para consumir junto com a gente. Então, se naquela figura, vou até me estender um pouco mais, nós marcamos até às 11 horas, né, Júlio? 11 horas da noite, né? Então, tá. Olha só, que daria uns 10 minutos, né? Então, vou até apontar ali, ó, está todo mundo dentro de branco ali, ó, desencarnado. O espírito está o quê? Na condição de perispírito. Ali está o dependente químico encarnado com o corpo físico e o seu perispírito. Então, o perispírito do espírito se iguala em matéria ao perispírito do encarnado vivo. São matérias idênticas, feitas do mesmo material. Né? Então, quando o espírito se aproxima do encarnado vivo para usar droga, ele faz apenas uma transferência de energia do perispírito do encarnado para o perispírito dele. Mais para frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso, certo? Esse slide que é muito importante. Dei uma lidinha, eu vou ler rápido para vocês também. Joana de Anjos, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro SOS Família, ela vai dizer o seguinte, ó. As drogas causam um desequilíbrio muito grande no perispírito, que ocorrências do passado, quer dizer, glória divina, fez ficar no esquecimento, voltam, ressurgem e vêm tumultuar ainda mais a vida do viciado e seus familiares, complicando o seu comportamento. É extremamente importante esse slide, essa colocação do espírito de Joana de Artes. E aí nós vamos tentar explicar da seguinte maneira, olha só, veja bem, nós somos espíritos milenares, já vivemos inúmeras vidas para trás. Hoje somos inquilinos de um planeta de prova e expiações, definido como um planeta onde há o predomínio do mal. Ora, se nós todos moramos nesse planeta, todos nós trazemos o mal dentro de nós, nas distintas variantes, né? Mas trazemos. E se já vivemos inúmeras vidas para trás, possivelmente tivemos vícios em vidas passadas. Percebe isso? Possivelmente tivemos muita coisa ruim em vidas passadas. Diz a doutrina espírita que hoje, nesta vida, neste momento, nós somos, na pior das hipóteses, em graus evolutivos, igual à última encarnação. Ficou claro? Nas melhores da hipótese, nós somos melhor que a última encarnação. Por exemplo, Fernandinho Beiramar, que está vivo ainda, hoje, em vida, já deve ter matado umas 200 pessoas, ele está preso no presídio federal. É melhor do que na última vida dele? Sim. Como? Por quê? Na vida passada dele, ele pode ter matado 400, nessa, por enquanto, matou 200. Vocês entenderam ou não? Só uma reflexão. Raciocínio, né? Só uma reflexão. Então, Joana de Anjos vem dizer que tudo que eu fiz de mal em vidas passadas, desde a minha primeira encarnação hominal, num corpo físico propriamente dito, eu tenho registrado no meu perispírito. Desde aquela agulha que eu deixei cair em 1200 na França, em Paris, quando eu estava costurando e estava na condição de mulher, uma costureira, e feriu o meu dedo, está registrado em mim. Reflita no que eu falei.
Tudo, exatamente tudo, de bom ou de mal que nós fazemos está no nosso perispírito. Renascemos com uma bênção de Deus, nosso Pai, que não permite que nos lembremos de todas as nossas encarnações passadas. Não permite, cara, mas eu gostaria de conhecer. Não queira conhecer. Não queira conhecer. E essa bondade de Deus, nosso Pai Criador, Ele nos conhece. E Ele sabe que nós somos inquilinos desse planeta de provas e expiações, e que se nos lembrássemos dos males que fizemos em vidas passadas a nosso irmão, a nossa mãe, a nossa esposa, ao nosso pai, não conseguiríamos, através dessa lembrança, amar, ser caridoso, perdoar pelo que eles nos fizeram e pelo que nós fizemos para eles. Percebe isso? Então, o que isso tem a ver com a dependência química, cara? Tudo a ver, conforme Jonas viemos de fogo. Então, um exemplo para vocês entenderem, por isso que essa exposição, ela denota 3 horas para a gente poder fazer de uma forma melhor. Para vocês entenderem, eu vou contar uma história. Trabalhava eu na delegacia e tinha uma função de receber as mães que iam na delegacia entregar, denunciar os traficantes que vendiam droga para os seus filhos. Maravilha, hein? A mãe amava o filho, né? Queria ver o filho longe das drogas, falar na delegacia. E eu recebia essas mães, essas pessoas, e eu anotava tudo e eu depois passava para o setor competente, né? Mas uma história que me revela mais da mente agora, de uma mãe que chegava lá na delegacia e falava para mim: Carlos, meu filho, eu dei tudo para ele. E nós nos amávamos muito. Nós tínhamos carinho de mãe, de filho excepcional. Havia um abraço, um contato, um olhar caridoso, um sorriso bondoso de mim e dele. Mas aos 12 anos ele conheceu a maconha na escola, no recreio, no banheiro da escola. Bom, isso aqui em Tijuca não existe, né? A Balneário Camboriú tem droga no banheiro das escolas lá, né? E ele conheceu e ele começou a mudar um pouco, cara. Ele ainda deixava eu abraçar ele. Ele ainda deixava eu ter algumas palavras com ele, mas ele já ficava médio. 2 anos depois, aos 14, ele conheceu a cocaína. Pode isso? Pode. Um passo de uma droga, entre aspas, o que não é fraca, para outra mais forte? Sim, pode sim, é um passo. E ele conheceu a cocaína. Quando ele conheceu a cocaína, cara, ele já não deixava eu abraçar mais ele. Lembra que eu falei que a convívio era excepcional entre mãe e filho, até o conhecimento da maconha. Aos 14 anos, quando ele conheceu a cocaína, ele não deixava eu abraçar ele. Mas aos 16, cara, ele conheceu o crack. E desde que ele conheceu o crack, ele já tentou me matar 2 vezes. E eu, mamãe, que amo ele, Carlos, tentou me matar 2 vezes, sob efeito do crack. E depois que ele sai do efeito, eu pergunto a ele: filho, por que tu tentou me matar? E ele olha para mim e diz assim: mãe, eu olho para ti e tenho um ódio infernal. Parece que eu te lembro de outras vidas. Parece que tu me matou em outra vida. E vem essa coisa dentro de mim, eu quero te matar. Eu quero me defender. Percebe isso? Não sei se ficou claro esse exemplo para vocês entenderem o que Jonas está colocando. Que as lembranças do passado vêm a complementar. E as drogas mais fortes, entre aspas, todas são, mas tipo o crack, que tem muita condição de alterar muito profundamente o corpo físico, perispírito e espírito, poderá, olha a conjugação do verbo, poderá despertar aquilo que está trancado dentro de mim, que são as minhas lembranças do passado. Então, todo usuário de crack que matou a mãe foi por causa de lembranças passadas? Não necessariamente. Pode ter sido? Pode. Fica claro isso para vocês ou não? Percebe? Não façam leitura que vocês lêem no jornal: usuário de crack mata a mãe sob efeito de droga. O cara falou que foi lembrança do passado que veio à tona por causa do crack. Não necessariamente. Ok, pessoal? Fica claro? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, dos perigos nessa condição. Então, esse slide aqui, nós trabalhamos bastante, daria para ir muito mais, mas vamos lá. As consequências ao espírito, eu vou até resumir. Então, nós vimos o corpo físico, que são as doenças, essas questões do perispírito que eu botei para você, e agora o espírito. O que o usuário de droga, na questão do espírito, tem de prejuízo? Quais são as consequências? E aí nós vamos ter que voltar numa outra história para mostrar para você. Antes de reencarnar, via de nós espíritos medianos, antes de reencarnar, nos reunimos com nossos mentores, nos reunimos com a nossa futura esposa, nos reunimos com nossos futuros filhos e conversamos: olha, eu vou casar contigo quando eu tiver 30 anos, aí nós vamos ter o João, vamos ter a Maria, assim, acertado, tudo bem, vamos nos ajustar, vamos nos amar, vamos ser bons, vamos ser bondosos, vamos ser caridosos. Perfeito, perfeito. E aí a gente reencarna
para fazer isso. Eu vou ser espírita, eu vou ser trabalhador, eu vou trabalhar na PAI, eu vou fazer tudo isso, está organizado no mundo espiritual antes de nós reencarnar. Mas aí a pessoa, olha só, ninguém, exatamente ninguém, reencarna com o projeto de fazer o mal. Tire isso da cabeça de vocês. Vocês podem olhar para a pessoa mais violenta, mais má do planeta, ele não reencarnou com essa proposta de fazer o mal. Osama Bin Laden não reencarnou com a proposta de derrubar a Torre Gêmeas. Hitler não reencarnou com a proposta de matar 6 milhões de judeus. Percebe isso? Isso foi uma opção dele, através do livro. O Hitler reencarnou para trazer alavancar a região da Europa. Percebe isso? Está para você, para o bem, não para o mal. Então, nesse sentido, nós temos que entender que o espírito que tem toda essa proposta de só fazer o bem, evoluir, crescer, amar, perdoar, reencarna com essa proposta. Mas ele traz o esquecimento do passado. Ora, e aí aos 14 anos entra na escola, no banheiro oferece maconha para ele. Aí vai naquela história, maconha para cocaína e tudo mais, ele não chega nem a casar com a Dona Maria, que ele estava programado para casar, porque morreu aos 19 anos de uma overdose de cocaína. Vocês entenderam isso? Se vocês entenderam, vocês vão entender o prejuízo que o espírito tem do uso de droga. Vai ter ele que voltar numa próxima reencarnação, ou 2 para frente, ou 3, o que seja, para refazer o que ele deixou de fazer nessa. Lembra que nós estamos falando de dependência química, né? Então vocês têm que entender que a gente atrapalha o nosso processo reencarnatório, o nosso projeto de reencarnação, que é só para o bem. Enquanto os familiares que não estão nessa condição de evoluir, vão indo para frente, e eu me atraso, e eu perco. Eu talvez não consiga acompanhar eles numa próxima vida. Terei que vir em famílias desconhecidas para poder recuperar aquilo que deixei de fazer por causa das drogas. Vamos lá. Isso aí que eu falei está tudo nessa obra aqui, tá? Fronteiras da Loucura, ok? Entrando numa parte mais profunda agora, as questões da ação dos espíritos inferiores junto associados. Ó, espíritos inferiores. Então quem está junto de alguém que está bebendo não é um espírito bom, nesse sentido. Na pior das hipóteses, ou melhor, na melhor das hipóteses, ele é um espírito que quer apenas beber. Ficou claro? Ele quer apenas beber. Mas ele pode também querer fazer mal. Pode. Certo? Então agora nós vamos ver as questões. E outra regra para vocês levarem para sempre na vida de vocês. Não existe uma só pessoa que esteja fazendo uso de droga e esteja sozinho. Não existe uma só pessoa. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: influenciam os espíritos em nossas ações e nossos atos, nossos pensamentos e nossos atos? E os espíritos respondem: sim, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos conduzem. Ora, baseado na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós temos uma visão muito ampla do que ocorre no nosso dia a dia. A questão é essa aqui, ó. Eu não preciso nem vir na casa e perguntar para qualquer um dos trabalhadores ali quais são os espíritos que estão do meu lado. Não preciso. Não precisa vir na casa. Não precisa ir na casa espírita perguntar, Carlos, quais são os espíritos que estão do meu lado. Não precisa. A coisa mais fácil que tem é saber o espírito que está do lado da gente. A doutrina espírita nos diz. A coisa mais fácil que tem é eu saber qual é o espírito que está comigo nesse momento que eu estou usando droga. Quem é? Espírito que já morreu, que gostava de droga e está usando droga junto comigo. Simples assim. Nesse momento que eu me acordo de manhã cedo e meu primeiro pensamento na cama sentado, hoje eu vou lá no lado dos idosos, na 4ª Avenida em Balneário Camboriú, levar a Bíblia e fazer uma leitura. Automaticamente tem um número de espíritos do bem do meu lado, me incentivando, me inspirando e me acompanham até o lado dos idosos. Vocês entenderam isso? Então não tem essa de perguntar. É só você saber o que você está pensando. Pensamento é matéria, nem é uma exclusividade da doutrina espírita, que já fala há muito tempo, nas obras de André Luiz, né? Mas quando eu penso, eu jogo uma matéria invisível aos nossos olhos, mas não aos olhos do espírito, que vai ao infinito. Ora, todos os espíritos que estão com desejo de fumar maconha, por exemplo, são atraídos, estão nessa mesma linha, nessa mesma energia, nessa mesma onda. Quando eu estou com um pensamento baixo, né, de usar maconha, vai. E os espíritos são atraídos por mim. Segundo a doutrina espírita, não é o espírito que veio usar drogas comigo. Eu é que chamo ele. Eu é que chamo ele. Eu chamo ele dessa forma, através do pensamento. A mesma coisa, as coisas boas que eu quero fazer. Acordei de manhã cedo e quero fazer uma ação boa, vou atrair uma onda elevada, espíritos do bem que vão me acompanhar nesse processo. Então fica fácil esse entendimento. Isso é a questão 459. Primeira pergunta para vocês. Eu sou daquele que eu vou fazer perguntas que eu quero ver se vocês estão entendendo alguma coisa.
não vale para o pessoal da casa que está lá atrás sentado, não adianta responder, fique quietinho, tá bom, pessoal? Não fale nada, é só para os presentes aqui. A pergunta é fácil, e a resposta está aqui, ó. Como o espírito que quer usar drogas acha o viciado encarnado? Eu já dei a resposta, aí não tem nem graça, né? Letra A, pelo pensamento viciado. Letra B, pela sintonia. Letra C, pela vontade do viciado em usar drogas. Letra C, todas estão corretas. Qual é a resposta, pessoal? Todas estão corretas. Percebe isso? Uma leva a outra. Uma leva a outra. Júlio, dá 10 para todo mundo aqui que está presente, tá? Acertaram a questão já. Vamos lá adiante, então. Continua. Ó, todas estão corretas, ok? Vamos ver se ele vai. Tá. Ó, então, na questão da influência espiritual, o que eu falei? Nós geramos uma onda ali, ó. Quero usar droga, quero usar maconha. Para tudo, tá, pessoal? Não só para a dependência química, não só para as drogas. Eu jogo aquela onda que vai ao infinito. Todos os espíritos que estão nessa mesma onda são atraídos por mim. Certo? Encontrando, ó. Como o espírito precisará vincular a mente de um viciado de início para transmitir o desejo de consumo da droga, futuramente para saciar a sua necessidade, valendo-se para tal concurso ou da vampirização das emanações tóxicas impregnadas no perispírito. Vou explicar para vocês rapidinho, tá? Não tem nada desse negócio de vampiro que a gente vê aí, vai morder, não tem nada a ver. Vampirização é sugar. Então, eu estou usando maconha aqui, estou fumando cigarro de maconha. O espírito vem, ele só tem perispírito. Eu nem vejo ele, não sou médico, né? Ele está do meu lado. Ele, com o perispírito dele, se aproxima do meu, não entra. Outra regra, hein? Nenhum espírito entra dentro da gente. Corporação não é dentro do corpo da pessoa. A lei da física não permite isso. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aí esse espírito vem, fica aqui do meu lado, e ele começa a sugar os componentes da maconha que estão transitando no meu perispírito, porque eu estou fumando, passou para o pulmão, entrou na corrente sanguínea, passou para as células do meu perispírito. Do meu perispírito, ele se identifica e ele faz o quê? Ele suga, ele vampiriza. Mas é um sugar. Puxa as emanações dos componentes da maconha que estão no meu perispírito para ele. É desse modo que o espírito usa a droga. Ficou claro para você? Na regra, é muito interessante para vocês entenderem que toda vez que eu uso droga, toda vez que eu bebo, eu divido aquela quantidade com um ou mais espíritos. Como assim? Um ou mais espíritos? Sim. Não inventaram ainda um espiritômetro. Do lado da senhora tem 2 espíritos, do lado do Carlos tem 3, do lado do Júlio tem 1. Não inventaram esse aparelho. Então é um ou mais espíritos, certo? Só para vocês terem uma ideia. A gente não sabe. Só um médium vidente que poderia ver. Percebe? Mas numa matemática, eu poderia dizer que tem sempre mais de um. O planeta Terra hoje transita na ordem de 8 bilhões e mais um pouquinho de encarnados. O planeta Terra, o nosso planeta. Nós fazemos parte desses 8 bilhões. Diz Emmanuel, André Luiz, em várias obras dele, que via de regra nós temos entre 3 e 5 espíritos para cada um de nós encarnados, certo? Mas vamos pegar uma média, né? Ele não discute, porque não tem espiritômetro, né? Mas vamos pegar entre 3 e 5, 4. 4 espíritos. Então todos nós no planeta Terra, 8 bilhões, temos 4 espíritos junto com a gente. Na via de regra, dependendo dos gostos e dos desejos da gente. 32 bilhões de espíritos da nossa planeta Terra. Com 8 bilhões de encarnados, são 40 bilhões de espíritos. Não estou falando uma matemática exata, estou fazendo um exemplo, uma suposição. Né? Então, dessa forma, nós vamos estar sempre com mais de um espírito nas questões da dependência química e outras situações. Nessa figura, dá para vocês verem um pouco mais como o espírito fuma. Coisa mais fácil que tem. Aqui, o que nós temos do lado esquerdo? Aqui, nós temos um perispírito de alguém que morreu de câncer no pulmão por ter fumado 40 anos. Carlos Casamania, aqui em Tijuca, ninguém fuma 40 anos, né? Só lá em Balneário Camboriú, Itajaí. Fumou 40 anos, desencarnou por causa do cigarro, vai acordar no mundo espiritual com vontade de fumar. Esse é outro ponto fundamental. Tudo aquilo que eu gostava quando eu estava vivo, encarnado, continuarei gostando no mundo espiritual. E o desejo vai ser muito maior, porque eu não tenho meu corpo físico para me limitar. Então é fácil da gente entender para onde a gente vai depois que a gente morrer. E é fácil a gente entender, nas questões da dependência química, ele ficou na Terra, precisando de encarnados vivos, para fumar. E aí ele chega com o seu perispírito na frente de alguém que deu uma baforada com 4.700 e poucas substâncias que tem no cigarro, e se impregna no perispírito dele. Ficou claro para você? Dessa forma ele acabou fumando. Essa é uma das formas, ok? Vamos lá. Vou passar isso aqui,
O Júlio já está me olhando. Não, já até saiu, né? Vamos aproveitar então que o Júlio não está, vamos até atualizar. Vamos lá. Como é a vida de um desencarnado viciado? Né? Então o Carlos já pulou bastante slide, vamos ver se ele consegue ainda falar mais alguma coisa boa. Como é a vida de um desencarnado viciado? Primeiro que morreu vai permanecer com o mesmo gosto. Que bom que fosse, né? Mas aí vamos raciocinar, né? Vamos refletir. Como é que alguém que bebeu 40 anos todos os dias de uma vida, ao morrer, não vai ter mais vontade de beber? Impossível. Vai ter, primeira coisa que ele vai acordar no mundo espiritual, quero beber. Ele morreu na mesa do bar, ataque cardíaco, fumando. E aí ele acorda no próprio bar, agora na condição de perispírito, o corpo dele está ali ainda, ele quer continuar bebendo. Nem sabe que morreu. Então a regra é essa. Tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que nos dá prazer, e a gente faz vista grossa porque é uma coisa ruim, mas a gente continua naquilo ali, a gente vai levar para o mundo espiritual. Então é bom que a gente consiga tirar esses vícios, esses desejos errados, agora, enquanto estamos vivos, né? Porque senão eles vão permanecer muito mais fortes depois que a gente morrer, certo? Então, o desencarnado mantém as mesmas sensações, ó, e ele vai, encontra no mundo espirituais, inúmeros espíritos similares em tendências e gostos, graus de evolução. Não tem como aquele que bebeu 40 anos de uma vida numa mesa de bar, morreu na mesa de bar por um ataque fulminante do coração, ao acordar no mundo espiritual já é um lugar bom. Não tem como. É uma lei de ação e reação, é uma lei de atração, uma lei de sintonia que vai ficar e bloquear a subida dele. E aí vamos entender um pouco mais sobre uma outra perspectiva para vocês entenderem a questão de para onde vamos depois que desencarnamos. E nas questões da dependência química nós podemos analisar da seguinte maneira: o indivíduo fez todo o uso de drogas possível, bebeu 30, 40 anos, seu perispírito está todo machucado, machucou o pulmão, machucou o fígado, machucou o rim, machucou tudo, machucou o cérebro todinho, desencarna ele. E aí nós vamos fazer uma leitura do perispírito dele aqui do lado, manchado, todo pesado, grosseiro, com manchas escuras, porque ele machucou, ele matou as células do perispírito dele, certo? Pega esse lado aqui. Agora vamos ver aqui, ó. Desse lado, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Aquelas pessoas que só fizeram bem, aquelas pessoas que só amaram, aquelas pessoas que só ajudaram o próximo. Desencarna Madre Teresa de Calcutá. Vamos fazer a leitura do perispírito dela. Branquinho, brilhante, tem nenhuma mancha escura, tão um pouco cinza, bem leve. O perispírito dela está leve. E aí existe uma lei da física que diz: tudo que é leve, sobe. Tudo que é pesado, desce. Percebe isso? Se vocês entenderam isso, vocês vão entender para onde nós vamos e para onde vai um alcoólatra depois que morrer. Ele não vai conseguir ir para o nosso lar, ele não vai conseguir ir para lugares mais acima. Por quê? Porque o perispírito dele não deixa, está pesado, está denso. Ora, quem é que deixou isso? A droga. A droga. E outros vícios que a gente tem, até de ordem moral, certo? Então, para vocês entenderem, onde é que ele vai conviver? Com os alcoólatras, com os dependentes químicos que têm esse gosto, certo? Pela sintonia, conviverá com ele. O viciado em particular, conviverá com o desencarnado. Segunda pergunta. Vamos ver se todo mundo vai. O Júlio não está aí para anotar. Vamos lá. Segunda pergunta. Aí, ele mudou de roupa ali, ó. Ô, Júlio, segunda pergunta, mas não é para os trabalhadores, tá? Continue em silêncio aí. É só para os presentes aqui, para os participantes, tá? Por quanto tempo o viciado ao morrer fica sofrendo? Uma boa pergunta, né? Geralmente é uma pergunta que os atendentes fraternos recebem, né? Ah, meu filho morreu por uma overdose de cocaína. Aí chega no centro espírita. Quanto tempo? Será que ele está sofrendo no mundo espiritual? Será que ele ainda quer usar drogas? Será que ele está sofrendo? Será que ele já está bem? Morreu ontem, certo? Só para você ter uma ideia. Então, para vocês responderem, já dá para vocês responderem. Acredito que todos vão tirar dela. Olha só. Letra A, para sempre. Opa! Por quanto tempo o viciado ao morrer fica sofrendo? Para sempre. Letra B, morreu, não sofre mais. Que beleza que fosse, hein? Que beleza que fosse, né? Morreu, ó, bebi 30 anos, agora morri, não quero nem beber, não tem. Letra C, pelo tempo que ele tiver vontade de usar droga. Qual é a resposta? Letra C, pelo tempo. Percebe isso? Então não adianta a gente chegar no centro espírita e perguntar. A gente tem que reflexionar. Pô, meu marido bebeu 40 anos, todos os dias ele bebia na mesa do bar. Não tem como ele já está acordado no hospital ou já está bem no hospital. Não, todos nós vamos passar. Quem viu o filme Nosso Lar vai entender isso um pouco, né?
ou quem lê o livro Nosso Lar vai entender essa condição, certo? Então, Júlio, nota 10 para todo mundo aqui, tá? E o pessoal que não está compreendendo depois vem estudar na casa, né, Júlio? Certo? Vamos lá, para nós terminar. Eu entendi porque o Júlio sentou ali, que é para ele me controlar no horário, para mim não é das 11 horas, não tem que ver. Contudo, olha só que interessante, pessoal, contudo é o menor sinal de arrependimento. Olha que brilhante, sincero, ao primeiro pensamento de prece a Deus, significando o desejo de me corrigir, e aí nós lembramos de André Luiz, né? Que passou 8 anos no umbral, e quando ele via aquelas pessoas sendo resgatadas, ele ficava com dor no estômago, porque ele morreu com problema no estômago também, né? E aí ele, em um determinado momento, ele dá uma reflexão, faz uma prece, peça ajuda, bum, ele é ajudado. E a questão fundamental dessa ajuda no mundo espiritual é o arrependimento. E quem é que vai mover esse arrependimento? Eu estou até adiantando a dor. Ah, então o cara está querendo dizer que a gente tem dor no mundo espiritual depois de morre? Tem. É só ver o livro Nosso Lar, ler e ver o filme Nosso Lar que vocês vão ver. Todos que estão naquele vale ali, inclusive André ali, estão com sofrimento, com dores. Percebe isso? A dor não é só uma condição do corpo físico. A dor está procedendo lá da alma. Entende? E aí ela reflete na condição do perispírito. É isso que nós temos que entender, certo? Continuando. Só para nós ter uma... O que leva o espírito desencarnado, viciado ao arrependimento? A dor, certo? No slide anterior, olha só, vamos ver se eu consigo voltar para vocês verem. É importante, eu vou voltar nele, né? Só para vocês. Na questão 1004. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Eu chego no centro espírita e meu marido... Eu vi a palestra do Carlos, aí meu marido desencarnou por causa do álcool, meu filho por uma overdose de cocaína, né? Quanto tempo será que ele vai ficar sofrendo no mundo espiritual? É uma boa pergunta, né? E é um direito de uma mãe, de um pai, de um irmão, de quem quer que seja, né? Perguntar isso. E na questão 1004, Kardec mais ou menos faz essa pergunta, né? E ela serve para as questões da dependência química, né? E ele vai dizer assim, no tempo necessário a que se melhore. Então, ensinamento para os senhores. Qual o tempo que o meu marido que está no mundo espiritual morreu? No tempo que ele procure o arrependimento e no tempo que ele se melhorar. Depende só dele. Nós podemos fazer alguma coisa? Sim, muita coisa. A casa espírita pode ajudar? Sim, muita coisa. Não tem nem dúvida. Nessa alavancar ele no mundo espiritual, eu daqui encarnado? Sim, posso. E a gente trabalharia isso muito mais, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Aqui é a dor que a gente botou. De que forma ajudar um dependente químico, né? Temos que levar nas questões materialistas, né? Na psiquiatria, nas terapias, nos psicólogos, né? Em clínicas especializadas, no grupo. O MA e o AA são obrigatórios nessa condição de ajuda de um dependente químico, né? Isso aí não é uma questão espiritual que a gente está botando, né? Na parte espiritual a gente tem o Evangelho no Lar. Olha só para vocês terem uma ideia, via de regra, todo dependente químico, todo alcoólatra, todo usuário de maconha, leva consigo os espíritos que bebeu junto com ele na rua, ou numa casa, ou numa cracolândia, para dentro da sua casa. Via de regra. E aí, numa reflexão, a gente podia refletir assim, tem lógica isso? Tem. Há 20 anos que esse espírito bebe comigo. É mais do que normal ele me seguir e ir para dentro da minha casa. E o que o Evangelho no Lar tem a ver com isso? Se eu pratico, aqui já deve ter tido exposições sobre o Evangelho no Lar, né? Então, se eu pratico o Evangelho no Lar, eu posso o quê? Fazer uma limpeza, uma asepsia das energias deletérias deixadas pelos espíritos que acompanham o marido alcoólatra. Percebe isso? Porque essas energias podem me contaminar? Pode me contaminar. Prece. Alguém já ouviu uma notícia assim, ó? Dona Maria morreu porque orou demais. Alguém já viu isso? Alguém morreu por orar demais? Não existe. A oração, a questão da oração é que nós não temos fé na oração. Por que nós não temos fé? Porque eu não vejo o que está acontecendo. Porque se eu visse o que está acontecendo no momento da oração, eu rezava de manhã, de tarde, de noite, todas as horas. Porque todo momento que você ora, alguma coisa a nível espiritual está acontecendo. Isso é fato. E às vezes a gente reza para um filho, e eu vou terminar a exposição, Júlio, falando desse exemplo da questão da prece. Tem mais um monte de slide para frente, mas não dá tempo. E o Júlio já está me dando com caneta vermelha ali, um negativo, estou vendo ali. Olha só, pessoal, perceba a seguinte condição. Perceba a seguinte condição para vocês entenderem o poder da prece. Se nós conseguíssemos mensurar o que verte de mim no momento de uma prece. Mas eu vou fazer na questão para vocês entenderem. Conta a história que a mãe amava seu filho que era usuário de crack. Opa, a mãe amava o filho usuário, amava.
Talvez seja mais fácil para nós amar um filho que não é usuário de crack, né? Talvez seja mais fácil. Mas essa mãe amava o filho usuário de crack. Tá certo? Certíssimo. E nos méritos que o livro dos Espíritos coloca, é muito maior das pessoas que conseguem amar alguém que está nessas questões. Mas vamos lá. E essa mãe amava demais esse filho. Demais, demais. E ela dizia assim para mim: Carlos, eu sempre oro por ele, mas de cada vez ele chega em casa mais drogado. A minha prece não está adiantando. E aí eu disse para ela assim, numa reflexão, criando um exemplo, né? Estou criando um exemplo para vocês. Eu disse assim: olha, eu vou contar a história do teu filho hoje, através de um exemplo, né? Eu disse para ela assim, criando, imaginário, né? Hoje a senhora orou, orei demais. 10 horas da noite ele sai e só volta às 5 horas da manhã sob estado deplorável do uso do crack. E aí eu orei para ele, cara, essa noite. E aí eu disse para ela: quando a senhora orou, a sua energia que verteu, que saiu da senhora, com o amor de mãe. Amor de mãe é diferente de amor de pai? É. Os dois são nobres? Sim, os dois são nobres. Mas essa mãe orou com tanto amor, porque ela amava de forma sincera seu filho. E a energia verteu e ele foi lá para a casa abandonada que ele estava usando crack com 3 pessoas. Só que esses 3 jovens, esses outros 2 jovens, um tinha problema com o traficante que naquele dia iria matar ele. E quem estivesse junto com ele também ia junto. Mas a prece dessa mãe foi tão poderosa, tão amorosa, tão carregada com combustível do bem, da caridade, da bondade, da benevolência, da paciência, da tolerância, que esse filho dela foi chegando perto da casa e acabou atropelado por uma bicicleta, quebrou a perna, e foi parar no hospital e não participou da droga, do consumo de droga naquele dia. E os outros 2 morreram. Vocês entenderam isso, não? E ela disse assim: meu filho ficou todo quebrado, cara. Não aguento mais, a prece não está dando efeito nenhum. Dá. Toda prece tem manancial de ajuda, de amor. Queria agradecer a casa pelo convite. Me sinto muito bem estar num salão assim. Para mim é maravilhoso. Uma casa maravilhosa. Estou sempre à disposição que vier. E queria deixar para vocês, no último encerramento, que a gente sempre lembra de Jesus, né? Porque Jesus ajudou, trabalhou os estropiados, os doentes, os aleijados. Nós temos mania de ajudar quem não precisa tanto. Aqueles que estão atropiados, aleijados, a gente tem mania de quê? De julgar. Olha, a minha vizinha tem um filho que tem usuário de drogas porque ela não deu educação boa. Nós espíritas temos uma obrigação, se não pudermos levar uma ajuda material ou uma ajuda de qualquer sentido, que eu leve a oração. Que eu não consiga falar com a minha vizinha que tem um filho dependente, que eu ore por ela, para que ela consiga ajudar o filho dela. Então o amor de Jesus cobre uma multidão de pecados. E nós podemos cobrir os dos outros também. Muito obrigado a todos, que Jesus envolva todos nós e esteja sempre conosco como está.